Olá galera, sejam muito bem-vindos ao Meditando nas Escrituras. Estamos aqui para falar sobre política, coisa boa, né? Chegando as eleições e tá todo vapor aí. Gente, vamos lá. Minha filha perguntou esses dias assim para mim: Pai, o cristão pode se envolver com política? E eu disse para ela: não, o cristão não pode se envolver com política. Ele deve se envolver com política. Como assim? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber que, como cristão, somos pessoas que estão dentro de uma sociedade. E dentro de uma sociedade existem as suas regras, as suas leis e precisamos segui-las. Agora, a pergunta é: quem é que promovem, quem é que elabora essas leis? São os políticos, são essas pessoas que foram designadas pelo povo, incumbidas de autoridade para elaborar essas leis. E, ao ser elaborada, eu, como cristão, uma pessoa que não é cristã, outra pessoa de outra religião, também vai ter que acatar essas regras, essas leis estabelecidas para que ele viva dentro dessa sociedade. Se ele não fazer isso, logo ele estará infringindo a lei e aí também sujeito às penalidades da mesma. Agora, o que a gente precisa entender como cristão? No livro de Gênesis, a Bíblia fala que quando Deus criou o homem, Deus colocou algo sobre ele para exercer domínio sobre todas as coisas. Se é todas as coisas, a política também está envolvida. É claro que muitas vezes a gente vai ficar frustrado com políticos, com pessoas que não exercem a sua função de maneira justa e muitas vezes a gente traz isso para o lado pessoal porque não está me beneficiando. E aí a gente às vezes toma algumas posições um pouco controversas. E quando eu falo controvérsia aqui, estou falando do voto. Então vamos lá. Tem cristão que diz da seguinte maneira: não vou votar porque estou frustrado com a política, estou frustrado com as autoridades constituídas, então não vou votar. Bom, ao meu entendimento, quando você faz isso, você está sendo irresponsável e omisso, porque você não está exercendo domínio. Quando a Bíblia fala que a gente exerce domínio sobre todas as coisas, e principalmente agora tendo a identidade de Cristo em nós, a política também, ela está envolvida. E com isso, a gente precisa se responsabilizar com a sociedade. Por quê? Porque a gente foi colocado como uma autoridade na Terra. Então a gente exerce uma autoridade sobre eles e ao mesmo tempo a gente incumbe eles de uma autoridade. E são essas pessoas que vão estar lá exercendo essa função de elaborar leis e assim por diante. A gente acaba sendo omisso, por quê? Porque mesmo que não votamos, o que vai acontecer? Pessoas serão eleitas e vão fazer essa função. Aí você aqui do outro lado vai falar assim, ó, tá vendo? Por isso que eu não votei. Olha lá, tá vendo o que está acontecendo? Ao mesmo tempo, a gente está se isentando dessa responsabilidade de ter colocado aquilo que era justo, aquilo que era dentro dos valores estabelecidos tanto para nós quanto para os princípios de Deus também. A gente não teve discernimento de muita coisa do que estava acontecendo, das pessoas que estavam sendo eleitas. A gente às vezes nem participou disso aí. E aí a gente transfere a responsabilidade. E aí a gente cai lá naquele erro do começo do livro de Gênesis, aonde o homem, quando peca, a primeira coisa que ele faz é transferir a responsabilidade para o outro. Ah, sabe por que eu pequei? Porque foi a mulher que o Senhor me deu. Olha, sabe por que aquele político está lá? Porque foi o irmão ali que votou, foi aquela pessoa ali que votou nele. E você, o que você fez? Não, o meu voto foi nulo, o meu voto foi em branco. Então, veja como que a gente, às vezes, não exerce a nossa autoridade como cristão. A gente se isenta das responsabilidades e das misérias que acontecem dentro de uma sociedade. Eu sei que você não é daqui, que a sua origem, ela é do céu. Mas você tem dupla cidadania, na verdade, né? A gente, quando uma pessoa vai para outro país, ela tem uma dupla cidadania, né? Pessoas que vivem muito tempo dentro de um país, ela é um brasileiro, mas ela está vivendo dentro dos Estados Unidos, ela precisa seguir aquelas leis estabelecidas que estão lá. Então ela tem responsabilidade com aquela sociedade também. Então a gente, como cidadão do céu, nos tornamos responsáveis também pela terra. Porque é para isso que Deus criou o homem, para manifestar a glória de Deus. E aí como que vai manifestar a glória de Deus? De diversas formas. Você pode manifestar a glória de Deus, a responsabilidade através do
seu voto, como também através de um político. Uma pessoa que se envolve na política, um cristão, a gente não pode dizer que não exista pessoas justas, pessoas fiéis a Deus que estão ali exercendo a sua autoridade, porque senão a gente vai ter que olhar para a Bíblia e negligenciar o que está escrito lá também. O erro que a gente percebe dentro da política é que muitas vezes a gente elege pessoas por ser cristã. Então, eu não preciso de um cristão estar lá dentro para governar sobre mim. Eu preciso saber se essa pessoa defende os valores que eu acredito ser importantes para uma sociedade, né? Dentro dos princípios daquilo que Deus estabeleceu para uma sociedade também, que eu tenho como valor, mas ao mesmo tempo, a gente às vezes não olha para a capacitação, para a qualificação desse candidato. Olha só que perigoso, gente. Nós estamos falando de elaboração de leis, né? Nós estamos falando de pessoas que precisam ser entendidas. E aí, quando a gente olha para o livro de Daniel, a gente vê pessoas que Deus levantou dentro da política para governar, mas o texto ele é tão claro e ele vai dizer que esses meninos que haviam sido separados, esses rapazes que haviam sido separados, eles eram dotados de toda inteligência, capacitação, qualificação, que é o que determinaria eles estarem ali, que é o que o capacitaria para estar ali. E a gente precisa colocar pessoas que precisam ser capacitadas para exercer aquele cargo. A gente não pode eleger pessoas pelo simples fato delas defender os seus valores, mas não ser capacitada e entendidas. Imagina, você colocar uma pessoa lá que não entenda o que é um artigo, o que é um inciso, né? Que vai elaborar leis, decretos, moções, como que é isso? Entendeu? E a pessoa não entende nada disso. E aí a gente acaba mais irresponsáveis ainda. Então, a gente precisa, é necessário que a gente encaramos a política com seriedade, né, com consciência e votamos com responsabilidade. Com isso, estaremos também exercendo, né, essa autoridade que foi constituída por Deus sobre nós, que é exercer domínio sobre todas as coisas. Porque se acontece alguma coisa na terra, eu também me torno responsável por ela. Porque qual foi a posição que eu tomei diante dessa situação, diante dos acontecimentos e dos fatos que estavam sobre ela? Beleza? Essa é a minha palavra de hoje para vocês aqui no Meditando das Escrituras.